Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Café com Ideias. Eu sou a Carol Mello. E eu sou a Renata Reis. E hoje o nosso tema é carreira. E aí, Rê, o que a gente vai discutir sobre carreira? A Rê é a que muda o script aqui, entendeu? Ela é a cabeça pensante. Nós duas. Mas você sempre se organiza mais, né? Eu gosto, tá no meu perfil, né? Planejadora, então sempre eu vou ter essa iniciativa, porque eu gosto, é com prazer. A iniciativa vai ser assim, eu vou servir um pedacinho de bolo pra ela, tá? Não, mas brincando. Que delícia! E tenho que dizer, né, antes da gente ainda começar no tema aqui, que nossas gravações sempre tem que ser depois de uma live da Carol, né? Porque sempre tem um bolinho. Tem um bolinho fresco, delicioso. Que maravilha, muito obrigada. Bom, carreira. A gente tem muita coisa para falar sobre carreira, né? E seria interessante a gente voltar um pouquinho e falar como que foi os planos, né? Hoje, né, falando até as nossas formações, a gente também tem um vídeo se apresentando, contando um pouco mais do que a gente faz hoje. Mas é interessante dizer se isso era o nosso plano, né? Meu, seu, era o seu plano já ser confeiteira, Carol? Não. Não, na verdade eu tinha outras ideias pra mim, assim, eu pensava eu tinha certeza, na verdade, desde muito pequena que eu ia fazer arquitetura. Que legal! Então, aí acabou que, assim, eu não passei nas faculdades que eu tinha me planejado, que a minha mãe falou que ia pagar, né, porque na época minha mãe que pagava as coisas. E aí, numa conversa, assim, com uma amiga como você, assim, sabe aquelas amigas que gostam de aconselhar e conversar? Ela falou, por que você não pensa em fazer gastronomia? Porque eu sempre fui de cozinhar, fazia jantarzinhos. A gente já era nova, mas eu adorava fazer jantarzinhos e tal. Ela falou, por que você não pensa em fazer em gastronomia? A gente tinha um amigo na época que tinha se formado e tava na França, super bem. Aí eu falei, vou pensar nisso. Uma boa ideia. Você vê, né, como que às vezes as ideias vêm de outros lugares. E aí eu fui discutir isso, fui conversar com a minha mãe, fui pesquisar. E eu falei, nossa, é uma ótima ideia, assim, né? A única questão é que minha mãe ia ter que pagar uma faculdade particular, porque na época a gastronomia não tinha em outras faculdades. E eu tinha que fazer a faculdade particular, mas pra mim foi ótimo. E eu tinha uma coisa muito dentro de mim que eu queria sair de Rio Preto, né? Como eu tenho... A minha mãe foi aquela pessoa que saiu de casa cedo e foi fazer a vida dela, ela sempre falou isso pra mim. Eu acho que isso ficou dentro de mim, então eu tinha essa sensação, eu não quero fazer faculdade em Rio Preto. Tem boas faculdades em Rio Preto, mas eu não queria. Então eu acho que isso foi um fator também que me levou a querer fazer outras, até de escolher outra carreira pra poder sair, sabe? Olha que engraçado. O meu vai ser o oposto um pouco disso. Legal. E você, Rê, como é que você começou? Então, meu Você sonho... começou já sendo o que você queria ser? Não, né? Eu sou formada em administração e nunca pensava em administração. Essa que é a realidade. Eu acho que quando muito nova, assim, eu fiz magistério também, então eu gostava de dar aulas. E aqui, ó, tchai, aqui, ó, tome aqui, ó, tchai, aqui, ó, tome, na verdade, ó. Sempre gostei, né, desse contato. E pra quem não sabe, né, hoje acho que não existe mais o magistério, era a primeira formação antes da pedagogia, então era para crianças de primeira a quarta série. E eu fiz querendo muito, porque eu falei, eu quero dar aula, eu era aquela criança que tinha lousa e ficava ali dando aula. Só que depois eu também percebi que não especificamente com criança, eu gosto, e hoje, né, tem os treinamentos, eu gosto de adultos. Então eu acabei não seguindo, né, a pedagogia e também fiquei nessa dúvida. Só que o meu foi o contrário. Como eu comecei a trabalhar antes da faculdade, né? Porque nessa época eu já estava trabalhando como promotora, né? Era de abordagem e tinha que me deslocar muito. Então, o que acontece? O sonho era de psicologia. Então, eu sempre gosto, né? Até no primeiro vídeo falou super. Que eu tenho essa veia de lidar ali com pessoas. Você vai ter que fazer isso daí um dia. Sim, tá nos planos também. Então, eu queria muito, só que eu falei, bom, não tá nesse momento relacionado à atividade que eu tô fazendo, e como foi o primeiro trabalho, eu fui me apaixonando, então foi me descobrindo um outro lado.
E depois, a faculdade de referência em Tupã era de administração. Era mais tradicional, mais antiga, lá só tinha a particular. Então eu falei assim, como eu não consigo ficar deslocando igual as opções que tinha de uma cidade mais próxima, era mais de 1 hora de ônibus. Tinha muita gente que estudava, mas eu não naquele período eu não conseguia pegar um ônibus 5 horas da tarde e depois voltar meia-noite e tudo mais. Então eu falei, não, vou fazer administração. Foi interessante, né, fazer, eu acho que casou bem até para hoje também, poder administrar a empresa, eu acho que, eu acredito que tudo agrega. E pra mim, por exemplo, é uma coisa que eu sinto falta hoje, ter administração. Que legal. Então, aí eu acabei fazendo a faculdade para poder ficar na cidade, senão eu ia ser muito ausente. E depois até a minha pós-graduação eu acabei fazendo ainda gestão de negócios. Então eu acabei ainda especializando um pouco mais nessa área, um pouco mais de números, administração tem alguns cursos que eu acho que eles são muito abrangentes, né? Então administração é um deles. Aliás, eu acho que hoje nas escolas é um outro tema aí, mas é aquela questão do empreendedorismo, da administração, a gente já tem, a minha sobrinha mesmo já tem na escola. Ai, que legal. Então, porque é uma coisa que abrange todos, né? Todas as escolas deveriam já dar essa base, né, pra ajudar ali. Sim, até nas opções, porque é uma coisa né, que eu sinto falta na minha formação. A minha formação é gastronomia, eu tenho muita prática, né, a gente tem aulas teóricas e práticas, mas as aulas teóricas não são profundas, porque é um período curto, né? Então eu sinto falta. Hoje eu, como uma empreendedora, sinto falta. Apesar que a minha pós-graduação ficou acabando sendo marketing. Hoje é uma das áreas que eu mais amo dentro da empresa. Mas ter uma noção de administração me faz falta. Sinto mesmo que faz falta. Que legal. Mas há uma conexão. Apesar de você não ter seguido o que você imaginava como adolescente, né? Você não se formou naquilo que você imaginava. E eu, como adolescente, não me formei naquilo que eu imaginava. Eu acho que a gente escolheu profissões que estão ainda ligadas à nossa ideia inicial, né? Eu vejo assim, eu faço gastronomia, mas o que eu faço hoje, né, que é decorar bolos, os doces, o que eu uso no Instagram, né, de mesa posta e tudo mais, cuidados com a casa, é engraçado porque eu tô completamente ligado a uma das áreas que a arquitetura fala, conversa, estuda. Então, eu acho bem interessante isso, né? Paleta de cores, é o tipo de coisa. Porque, na verdade, se você for pensar, eu gostava muito de parte de interiores, né? Quando eu pensava em arquitetura, eu pensava muito na parte de interiores. Então, eu acho que tem tudo a ver. E você também, né? Porque hoje, com os treinamentos que você dá, com tudo que você faz, com a venda, né? A venda é muito psicologia, até né? Quando eu ofereço uma consultoria dentro da empresa, eu consigo atuar dentro de todas as áreas, não especificamente só no treinamento. Sim. Eu até digo que o treinamento é a etapa final, né? Porque eu consigo ajudar ali nos processos internos, nas entrevistas, contratação. Uma das matérias dentro da administração, quando a gente fala de administração, todo mundo associa às vezes a matemática financeira, a parte de exatas. Mas metade do curso fala muito de recursos humanos. Sim, que aí tem essa relação muito grande com psicologia e lidar com pessoas, né? Mas eu acho muito legal isso, como eu lembro que na época que eu fui fazer, eu fiz até um teste vocacional, apesar de eu já saber o que eu queria, tinha um psicólogo que era amigo da minha mãe, e ele fazia teste vocacional, e ele falou assim, eu queria fazer com a Carol. Aí depois saiu no Jornal da Cidade, falando que ia fazer arquitetura. Olha o mico! Eu tenho até hoje. Eu tinha certeza que ia fazer arquitetura. Gente! Oh my God! Vergonha! Acho que eu vou me formar em arquitetura só pra poder, né, não pagar esse mico. Mas assim, eu acho que se as pessoas... Ainda bem que você saiu da cidade, né? Eu acho que as pessoas que estão assistindo a gente, e eu acho que talvez elas possam pensar também o que elas sonhavam quando adolescente e o que elas... Não quando criança, porque criança a gente idealiza coisas assim, né? Quer ser mais fantasioso. Fantasioso. Né?
Mas nessa parte da adolescência, do momento vestibular, eu acho que começar a pensar e a ligação, se ela tem uma ligação com a carreira dela hoje, né? Eu acho que em algum momento você vê uma conexão com isso, né? Até porque as nossas escolhas, né? Agora falando de uma parte até técnica, né? Psicóloga. As nossas escolhas estão muito relacionadas dentro do nosso perfil. E o teste, ele acaba te direcionando para dar clareza. No entanto, o teste, Sim. às vezes, te direciona para 3, 4 opções Sim. que encaixam dentro do seu perfil. Né? Então, não vai ter muito extremos, né? É raro alguém fez algo Tem habilidades muito diferentes, né? É muito mais difícil. A gente, né, por já ter um perfil ali, a gente já acaba se direcionando dentro das áreas que estão relacionadas. E isso que é legal, né? Então, eu acho que é até interessante para quem está assistindo também entender qual que é seu perfil, né? Porque aqui tem muitas pessoas que já são profissionais, Sim. já estão trabalhando. Trazer essa lembrança, né, de qual é a relação que tem. E depois associar isso dentro do seu perfil, que eu acho que vai casar muito, que vai ser muito legal. Eu adoro fazer essa análise, sabe? Porque você fala, não, realmente eu tô no caminho que era pra ser, né? No entanto, hoje, né, e eu até ia te perguntar isso, pro futuro, né? Você comentou aí brincando sobre fazer arquitetura, né, por causa do teste. Mas pro futuro você pensa em mudar alguma coisa, ajustar eu acho que, dentro assim, desses interesses? Pensando friamente, eu tô muito feliz, né? Eu iniciei também essa área de ser professora, de ter curso, e o retorno que a gente tem dos alunos é tão gostoso. É uma coisa, eu tô me descobrindo muito nisso. Mas assim, tudo que eu penso hoje é me aprofundar mais na área do marketing, que é uma coisa que eu gosto muito, assim. Marketing, publicidade. Então, assim, por exemplo, comprei há 2 semanas um curso de fotografia com celular, sabe? Tudo que vai relacionando a isso. Então, hoje eu gosto mais dessa área. Não tanto mais da arquitetura. Óbvio, como eu falei, eu acho que assim, essas coisas de paletas de cor, definição de embalagens, mas tudo isso também, se você for ver, tá na parte de designer, de marketing. Então, eu tenho mais essa veia. E meu pai era publicitário, então acho que eu puxei essa veiazinha dele assim. Não deixa de ser uma conexão, mas eu não faria mais arquitetura. Não é realmente. Não. Eu acho que eu não faria mais uma faculdade. Eu não conseguiria me imaginar dentro desse contexto. 5, 6 anos, né? Não, acho que não. Realmente isso é difícil agora, né? Eu acho que, assim, cursos, né, esporádicos, eu acho que hoje a internet oferece tanta coisa legal pra gente. Tem coisas que são bobas mas tem muita coisa legal, o online cresce cada vez mais, eu gosto da questão online. É prático, Tem um pouco de dificuldade da disciplina do online, porque a gente precisa ter disciplina, né, só depende da gente. Mas eu não pensaria em mudar radicalmente. Eu iria tentar manter o marketing pela minha empresa, pelas coisas que eu tô fazendo, entendeu? Olha. Mas não sei, assim, também, né? A vida da gente é tão doida, as coisas vão aparecendo. Você falando de arquitetura, até lembrei de algo que eu planejo pro futuro. Que, assim, isso é um pouquinho fora do que eu faço hoje. Mas eu tive esse estímulo tão grande, assim, no começo da vida adulta, né, que tinha uma pessoa que ela pintava, sabe? Ela fazia quadros, toda a casa dela era cheia de quadros e todos os quadros era ela que pintava. Então, e ela tinha um ateliê no fundo, um quarto reservado para isso. Eu achei aquilo tão lindo e na época eu devia ter uns 18, quase 20 anos. Aí eu comentei e falei assim, nossa, essa é uma atividade que eu vou fazer quando eu estiver velhinha. Então, hoje eu tenho uma certa habilidade com pintura em lápis, papel. Mas na tela não. Então eu falo que é um curso que eu faria no futuro. Mas sabe legal, que eu né? vejo, Rê? Até entrando um pouquinho fora do script que a gente... eu fugi aqui, né? Eu abri um parênteses. Mas aqui. eu acho que tem uma coisa que é um assunto até, acho que extenso, a gente até pode marcar outro vídeo falando sobre isso. A gente é multifacetado, como a gente já falou. É verdade. E essas habilidades, elas podem ter... Você não necessariamente precisa ser sua profissão, é o seu hobby. É um hobby. Pra mim é muito claro que é o hobby. E ao mesmo tempo, o quanto, assim, a gente também escolhe o hobby, a gente acha... Porque a gente gosta de fazer isso, vai fazer isso como profissão?
Não, hoje eu Nem sempre. Nem imaginaria. Na minha faculdade não, de gastronomia, uma galera entrou falando, eu adoro cozinhar. E a gente, depois que você se forma e vai para o mercado de trabalho, você enfrenta uma realidade absolutamente diferente daquilo. Sim. Então, assim, eu tenho vários colegas de faculdade que não atuam, fazem outras coisas e usam a faculdade, e tem o hobby de cozinhar. Obviamente Sim, que cozinham muito bem, fazem harmonizações, combinações, pratos maravilhosos, mas não fazem pra profissionalmente, si, não né? profissionalmente. Então, porque assim, a realidade também da faculdade versus o mercado de trabalho é algo muito diferente. Pelo menos da minha profissão foi muito diferente. Porque assim, a gente sai da faculdade com a formação de chefe, mas uma formação de 2 anos. Quem vai ser chefe em 2 anos? Quanta coisa e quantas especialidades e quanto você precisa amadurecer. Prática, né? E assim, não só a prática, mas o amadurecimento mental. Também, né? claro. Porque imagina, com 2 anos você sai formado muito cedo, né? Pra você ser chefe, porque esse título não é a faculdade que te dá, é a vivência, né? Então, assim, muitos a gente sai iludido achando que a gente é chefe e não é porcaria nenhuma. E aí a gente quer ganhar como chefe. Na época que eu fiz a faculdade de gastronomia era muito caro, então assim, vamos dizer, filhinhos de papai faziam isso. Então, você acha que o cara vai aceitar trabalhar 12 horas numa cozinha, ganhando super pouco, porque a gente concorria com uma mão de obra ali até menor, que não tinha formação nenhuma. Então, teve essa dificuldade, entendeu? Eu tive essa dificuldade também. Poxa, eu vou ficar 12 horas numa cozinha para ganhar X reais, será? Então eu acho assim que o que a gente tem como hobby, né, não é porque a gente gosta como hobby, pode ser a nossa profissão. Mas igual eu comentei, isso é muito claro pra mim. Eu só lembrei pela arquitetura, pensando... Sim. E também, assim, esses dias a minha comadre me mandou uma mensagem da filhinha dela, que tem 4 aninhos, e falou assim, e ela tava toda maquiada, assim... Ô, Paola, vai guardar meia! Paola! Assim, toda, né, ela fez a maquiagem, ela falou assim, ela quer ser médica, maquiadora e confeiteira. Eu falei, olha, ela pode ser tudo isso, porque na verdade, talvez a profissão principal vai ser ela é criança, né, mas assim, vamos supor que ela escolhesse isso. Ela pode ser, e não impede dela fazer um curso de culinária, não impede dela fazer um curso de maquiagem. A minha personal, tinha uma época que eu tive, gente, eu já tentei ser fitness, né? Eu tive uma personal e ela era personal trainer, dava aula em escola pública para criança de educação física, mas ela era maquiadora e aos finais de semana ela trabalhava na Sephora. Você filma e fala? Então, olha como a gente pode ser 1000 coisas também, pode. né? Né? Se você tem esses interesses, né, e esses hobbies, você também pode. Se você faz muito bem, por que não monetizar, né? Então aí tem um segundo olhar em cima disso, né? Eu acho que dá. Talvez, assim, levar 2 profissões a ferro e fogo e dedicando profundamente é um pouco mais difícil pelo tempo que a gente tem. A gente sabe que é difícil. Mas ter uma segunda profissão, ou um hobby, ou alguma coisa assim, ou que até que você tire uma renda extra, mas que não leve aquilo como principal, eu acho que é super tranquilo no mundo de hoje, né? Eu lembro da Ana Raia, a coach que a gente fez, a Ana Raia falou muito sobre isso, né? Por que assim, a gente já vive uma nova geração que a gente não precisa encarar como sendo, eu me formei médico, eu preciso ser médico uma vida inteira. Eu me formei não tem necessidade não tem disso. mais isso, né? Isso é uma coisa dos nossos pais. E eu até coloco que um dos prazeres da vida é você experimentar. Eu acho que o novo, ele traz tantas surpresas, né? Que é gostoso você experimentar. Igual, eu comentei isso da pintura, que às vezes na prática pode não ser exatamente isso. Também. E eu segui outra coisa, assim como aparecer algo diferente e se apaixonar. Então, é um pouco relativo. Ou de repente você vai começar a pintar, alguém vai se encantar, você vai ter que começar a vender quadro. Mas não vai ser só profissão. De repente você vai continuar fazendo o que você Pode faz, ser um presente, mas uma outra coisa você vai vender, não é? Eu acho isso incrível, assim, a gente ter 1000 possibilidades. Hoje, dentro do que eu faço, Rê, eu tenho a empresa, a Carol Melo. Eu tenho uma segunda profissão que vai agora professora com um curso. Tô investindo cada vez mais no Instagram. Então, olha só quantas coisas eu tô fazendo ao mesmo tempo, né? Sim.
O mundo hoje permite a gente fazer esses passeios, né? Olha a gente aqui também, né? No YouTube, nossa, conversando. Modernos demais. Né? Dividindo aí as nossas vivências, né? Certamente que sim. Com outras mulheres, né? Outros homens também que aparecer por Sim. aqui. Então, assim, a gente consegue realmente passear em várias áreas, né? E que legal, eu sou muito incrível. encantada dessas experiências. Eu também gosto. Eu acho que sou muito aberta pra isso. eu também. Pra gente vivenciar mesmo. Até o que você não gostar, com certeza você vai tirar alguma coisa dali. Você vai ter um insight, vai te levar pra outro que você goste mais. Ou senão você vai aprender a gostar. Então eu acho que é bem legal. Que é sempre bom abrir portas, né? Exato. Então, quando você a gente evolui quando a gente abre. eu acho que você poder transitar entre carreiras, descobrir cursos e se aventurar e se permitir isso, vai te mostrando novos caminhos, você vai descobrindo habilidades que às vezes você nem imaginava ter, ou resgatando habilidades. Às vezes a gente começa a fazer alguma coisa e fala, nossa, e não é quando eu era criança eu gostava mesmo de fazer isso, né? Tá ali guardadinho. Então eu acho que assim, se permita fazer, né? Faz essa brincadeira do que você queria e o que você é. Eu acho que vai ser muito legal. Até me deu ideia aqui de um próximo vídeo sobre vai ter insights no meio dos nossos vídeos. Aquelas curiosidades sobre algumas habilidades que a gente tinha. Até lembrei quando eu te falei sobre... A Renata é uma caixinha de surpresa, gente. Quando eu conheço a Renata há 8 anos, cada vez ela me aparece com outra coisa. Vai. Mas eu sei que seria outro momento da gente abrir esse tema, né? De coisas que a gente fez no passado e qual a relação. Será? Quando eu contei pra você. Eu não sei essas coisas do passado. Se vale a pena abrir essa caixinha? Eita! Não, mas curiosidades, né? A gente falando de experimentação, quando eu comentei com você que eu já joguei basquete, aí você, nossa! Né? Toquei violão. Então, é verdade, a Renata toca violão. De novo, vou fazer um vídeo da Renata tocando violão aqui. Não. E eu cantando. Perdi toda Olha a gente perdendo todos os seguidores. Renata tocando violão e eu cantando. Exato. Aí todo mundo foge, né? Até o YouTube cai. Oh, não. Tem que treinar bastante. Mas é curioso, assim, quando a gente lembra pra onde a gente foi, pra onde a gente passou, né? E o que isso tá agregando hoje. Mas essa questão do violão é artístico, né? Então você tá falando do pintura, do violão. Você vê que tem uma veinha, tem uma veinha ali. E do esporte, né? A pessoa sempre tentou ser fitness, desde pequenininha. A gente segue tentando, né? Mas isso aí que importa, a gente tá tentando. Sim, a gente percebe. A gente come bolo também, mas a gente tá tentando ir na academia. Exatamente, aqui tinha que ser um shake, um chá, um detox. Tá né? bom, da próxima vez eu Detox vou e ideias. Vou mudar já o nome aqui do canal. Detox e ideias, boa. Então, assim, até, né, voltando agora ao nosso tema aqui, carreira, então no futuro você também vê você passeando mais em outras áreas? Eu sou uma pessoa aberta e eu vou me permitir conhecer tudo que eu puder, assim. Tudo que eu achar interessante, eu vou trocando, eu vou fazendo. Mas, obviamente, que por mais que eu viaje assim, eu sempre caio os meus interesses sempre são ligados a isso que eu falei, assim, designer, marketing, igual fotografia, que tá muito ligado a essa parte visual. Sim, eu sim. tenho isso muito, é muito engraçado, assim, eu vou passeando nas coisas e sempre volto pra isso. Por exemplo, esse negócio de cores que eu falei, de design, não sei o quê. Eu já fiz um curso, por exemplo, de coloração pessoal, e aí depois fui me aprofundando com a parte de moda, mas aí acabo carregando isso pro lado das embalagens lá no ateliê. Então, assim, por mais que eu vá, eu volto pra cá. É muito engraçado isso. Até comigo. Eu não fiz a faculdade de psicologia, mas todos os cursos hoje, como eu já foquei bastante ali na base, né, de administração, gestão de negócios, hoje o meu foco é no desenvolvimento humano, que está muito relacionado. Então, entender o corpo humano, entender a mente, entender como a gente funciona, né? Como o ser humano ali funciona, é a minha paixão. Amo. Não, esse detalhe, ela fica lendo todo mundo, tá? Só pra dizer pra vocês. Ainda vou fazer leitura que vocês estão online. Senão ela faz toda a leitura, ela já, assim, faz
entendeu? Um exame ali. Faz É aquele, sério isso que eu tô falando, viu? É bem sério. Ela traça todo o perfil, só de olhar pra Não, eu você. queria ter esse poder, né? Fala sério. Olha o Mas que eu quero pro gosto. futuro. Eu vou falar pra Renata. Eu sou uma observadora, isso eu sou Eu vou falar pra bastante. Renata o que eu quero pro futuro, vou contar pra vocês. O que eu quero pro futuro? Eu quero viajar pra Itália, eu quero Também. ficar, tipo, 2, 3 anos lá, morando no meio da Toscana, tomando vinho e comendo. 3 Esse é meu anos futuro. sabático, então. Esse é meu futuro, tá? Aguardem. Bom, gente, eu acho que a gente já falou bastante sobre carreira. É um assunto extenso e tem muita coisa pra gente falar. A gente sempre traz esse viés divertido, um olhar um pouco mais amplo sobre a nossa vida. A gente sai um pouquinho também do tema, porque a conversa gera amigas, isso, né? gera isso também, né? Então. Mas eu acho que o mais importante que a gente queria passar até com essa mensagem é o quanto a gente pode ser, mais uma vez, multidisciplinar e não ficar só naquilo que a gente pensar no que a gente queria e o que a gente Se abrir pro novo, se abrir pro né? novo. Essa é um E perfil curtir. muito meu e da Rê, e a gente queria poder fazer vocês pensarem sobre isso também. Então, o nosso vídeo sobre carreiras fica aqui e a gente, na semana que vem, tem mais um vídeo muito legal pra vocês. Muito obrigada. Comente, deixe seu like aqui, verdade. compartilhe o vídeo, traga mais gente aqui pra nossa conversa. E até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.